Eu sou a Carol Prado e hoje o nosso papo é sobre tecnologia para a educação corporativa. A gente vai falar um pouquinho do Cubo LXP e como essa plataforma digital impacta nos seus processos de educação corporativa e como ela alavanca a aprendizagem organizacional. Eu sou a Carol Prado, eu sou head do Cubo LXP, uma spin-off dentro do contexto da NDD Tech, que é uma empresa com muitos anos de mercado. E eu sou especialista em gestão do conhecimento, ainda que a minha formação seja em tecnologia, processo, projeto, etc. Mas o objetivo aqui hoje é exatamente mostrar como esse produto, né, impacta de fato aí na sua entrega da educação corporativa e tudo que ele pode fazer por você. Bom, então eu queria trazer aqui, antes disso, todo um contexto para explicar, inclusive, por que a gente tomou determinadas direções em relação ao produto e por que ele traz determinadas funcionalidades tão específicas, né? Acompanhando as tendências globais. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui toda uma pressão, né, sobre o uso da IA com responsabilidade e, inclusive, pedagogicamente confiável, ou seja, trazendo informações corretas, né, e não ali baseadas em alucinações da IA generativa, por exemplo. Tá? Engajamento como indicador de desempenho, ele ressurge, né, atualmente aí como um importante item para o foco ali em eficácia, ou seja, é importante a gente ter pessoas engajadas no processo de aprendizagem, né, é fundamental que isso aconteça para que isso gere impacto no negócio. As habilidades ali relacionadas, né, arquiteturas de sistemas como competências no centro, né, então é importante a gente pensar nessa visão, né, sistêmica, inclusive, tá? Plataformas interoperáveis, ou seja, é super importante que essa infraestrutura sustente o funcionamento ali de plataformas digitais em conjunto que se comuniquem, porque cada vez mais a gente tem novas tecnologias, especialmente dentro do contexto de educação corporativa, criando novas possibilidades, trazendo novas informações, etc. Tá? E aí, quais são esses drivers de transformação? Ou seja, a gente tem ali uma demanda super crescente por aprendizado contínuo, a gente tem ali uma série de impactos relacionados ao quanto essa automação, ao quanto a IA, as novas tecnologias demandam essa requalificação constante. A gente tem a tecnologia como catalisadora, né? A IA, a realidade aumentada, a realidade virtual, Big Data, enfim, uma série de itens que estão impactando, inclusive, nas metodologias de ensino. A globalização da educação, ou seja, a gente já vive há alguns anos essa quebra, né, das limitações geográficas. Na pandemia, a gente viu isso acontecer de uma forma muito brusca, né? E as empresas hoje estão competindo entre si, né, de forma internacional, sem barreiras, enfim, permitindo, inclusive, a entrada de novos players no setor. E, por último, não menos importante, né, a criação, a disponibilização de tecnologias e processos e ferramentas, enfim, que sejam mais sustentáveis e que promovam a inclusão, ou seja, sejam por pressões sociais e ambientais, exigindo modelos mais acessíveis e mais escaláveis. Então, todo esse contexto faz com que a gente seja pressionado a fazer uma série de mudanças dentro do processo de educação como um todo e, claro, dentro do processo de educação corporativa. E aí, aqui, para trazer essa reflexão, tá? Eu quis trazer uma fonte que a gente gosta bastante de acompanhar, porque eles fazem uma análise bem crítica sobre o contexto da educação como um todo, que é o pessoal da Olon-IQ, tá? Com certeza em inglês, né? A pronúncia é outra, mas vamos botar aqui no português. E a Olon-IQ tem essa framework, né? Que ela chama de framework de capacidades digitais da educação, que é a K12. E dentro dela ela fala sobre pessoas e sistemas, design do processo de aprendizagem, design ali da experiência do aluno e preparação, né, prontidão para a vida, né, do ponto de vista de trabalho, tá? Então ela traz todas essas questões, né, esses itens correlacionados a tecnologias dentro do processo de educação nesses 4 pilares, tá? Basicamente é isso. E dentro desses pilares, ela traz uma série de orientações ou de sugestões e recomendações de boas práticas, de ferramentas, de processos, etc., exatamente para impulsionar o mercado de educação. Ou seja, são itens, né, avaliados e pesquisados mundialmente dentro de uma framework aí que é pública, né, que está disponível para todo mundo. E a gente gosta bastante desse contexto aqui, desse conceito, né, utilizado pela ONU. E por que a gente entende que ele é tão legal, tá? Dentro daquele item que eu falei aqui por último, ó, que é o prontidão para a vida, né? A gente entra numa parte que é super importante relacionada a treinamento e desenvolvimento da força de trabalho. Ou seja, todo mundo é impactado pela educação desde o começo da vida, mas em algum momento a gente está sendo preparado para o trabalho, né? E aqui que entra o contexto da educação corporativa, por isso que é tão importante. E aí, eles estruturaram essa parte da framework, né, focada no desenvolvimento de equipes, né, de pessoas, exatamente para dividir isso aí em 5 pilares: treinamento, carreiras, certificações, consultoria
e infraestrutura necessária, ou seja, o que precisa para se montar essa condição ideal de treinamento e desenvolvimento aí dessas equipes, tá? Segundo ponto. Essa framework também responde à demanda crescente por habilidades que são comprováveis e aprendizagem flexível baseada em resultados. Ou seja, a gente tem aqui a questão das certificações, das validações de conhecimento, da garantia de que aquele conhecimento está sendo praticado e também, obviamente, de um processo de aprendizagem que se adequa ali ao aluno, mas sempre focado no resultado, trazendo um retorno ali para as empresas, organizações, etc. Tá? Terceiro ponto. Adota uma visão holística de carreira com apoio contínuo, ou seja, a gente rompe um pouquinho aquele padrão de carreira única da vida inteira. Enfim, isso já caiu por terra já tem bastante tempo, né? Mas, de fato, sempre pensando que essa estrutura também da organização permite que esse aprendizado contínuo aconteça para que essa pessoa, inclusive, transite entre oportunidades diferentes de atuação dentro da própria empresa, ou seja, alguém que nasce numa área que pode, de repente, fazer sentido estar em outra a partir de determinado momento ali, de determinada ação de capacitação e tudo mais, tá? Quarto item. Reforça a tendência de estratégias inovadoras de talentos, uso de plataformas digitais e personalização do aprendizado. Aqui é a questão da infra de fato em si, né? Ou seja, o que a gente precisa trazer, seja de estratégia, de tecnologia, de processo, de ferramenta, de método, para fazer de fato com que esses talentos, né, floresçam, né? Gosto de lembrar da frase da Flora Alves aqui, espero que ela veja esse conteúdo. Uso de plataformas digitais para impulsionar esse processo, para romper barreiras geográficas e horários, enfim, né, fuso horário, e personalização do aprendizado, inclusive muito hoje impulsionado por IA, por tutoria, etc., né, dentro desse contexto de trazer uma experiência muito mais fluida para quem está no processo de aprendizagem. Isso é bem legal, tá? E aí, trazendo esse contexto todo, ali, dentro do contexto da K12, da Olo IQ, a gente tem uma referência muito forte em relação a como todo o processo de educação acontece na vida de uma pessoa, né? E aí a gente chega ali naquela cereja do bolo, que é exatamente o processo de treinamento da força de trabalho. E quando a gente olha para essa cereja do bolo ali, né? É exatamente onde a gente entende que o Cuba LXP tem maior potencial, obviamente, de entregar resultado para o mercado, para as organizações, etc. E a gente é uma plataforma de educação corporativa, uma Learning Experience Platform, ou seja, uma plataforma focada na experiência do aluno, mas caminhando, né, para uma futura versão de uma LXM, uma Learning Experience Management, tá? Que é uma plataforma focada na experiência também de gestão. Então, quando a gente olha para o Cubo, né, o caminho que a gente está tomando, ele é muito definido, inclusive, por essa influência do que a gente vê na Olo IQ e outras pesquisas, tá, gente? Eu citei algumas aqui, mas a gente pode falar de várias outras iniciativas que olham para a educação, tá? Mas quando a gente olha para o nosso contexto de produto, a gente olha muito exatamente para esse contexto. Como é que a gente pode impactar no desenvolvimento humano dentro do contexto das organizações, tá? E aqui, dentro dessas funcionalidades que a gente tem do Cubo, eu quis trazer para vocês aqui uma amostra do que a gente entrega em termos de plataforma, né? Então, multi-ambiente para conseguir personalizar ambiente para cliente, para colaborador, função de mapeamento de competências, que é o Cubo Skills, para permitir que vocês também façam ações proativas em relação a essa capacitação das pessoas e não só reativas depois de uma avaliação de desempenho, tá? Claro, o coração de qualquer LXP, né? Gestão de treinamentos, trilhas, enfim. Gamificação, especialmente com o conceito de multicampanhas, para permitir que existam campanhas em paralelo para públicos diferentes, tá? Dashboards inteligentes, uma série de dashboards que facilitam ali a vida do gestor de aprendizagem. A Kia, que é a nossa tutora de inteligência artificial, que permite responder dúvidas sobre o seu conteúdo dentro da sua plataforma de maneira segura, ética e pedagogicamente correta, como a gente falou ali no começo, né? Múltiplas integrações, né? Seja com SSO para Single Saigon, enfim, uma série de possibilidades. Marketplace, para quem tem interesse em rentabilizar conhecimento, em rentabilizar conteúdo, tá? Avaliações de diferentes tipos, pesquisa de reação, provas, prova aberta, prova fechada, tá? E, claro, atendimento a diversos formatos de mídia para garantir que essa experiência de aprendizado também seja mais fluida e que atenda a diferentes estímulos sensoriais, vamos dizer assim, né? Tem gente que gosta mais de aprender por vídeo, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo, escrevendo, enfim. Então, a ideia é que a plataforma também apoie, né, nessa diferença, né, que a gente tem em relação ao processo de aprendizagem, tá?
Bom, e aqui, né, trazendo um pouco das vantagens do Cubo LXP, tá? Gestão eficiente do conhecimento, ou seja, automatização de uma série de processos educacionais que desonera bastante a equipe de educação corporativa, pode ser o RH, pode ser uma equipe de operação, enfim. A ideia é fazer com que vocês realmente ganhem tempo, ganhem produtividade, com uma série de possibilidades de atividades automatizadas e inteligência de dados, tá? Personalização e engajamento, né? Trilhas e diversos formatos ali de capacitação, né? Como gamificação, mídias interativas, enfim, para tornar o treinamento mais eficaz, mais dinâmico e mais interessante, ou seja, fazer com que, de fato, ele mantenha, ele retenha a atenção das pessoas para que aquele aprendizado aconteça. Escalabilidade sem limites, né? Capacitar qualquer público, em qualquer lugar, 24/7. A gente é uma solução global. Hoje, nós estamos em 4 línguas, atendemos inclusive clientes fora do Brasil, então é super importante, né, para a gente ter essa capilaridade e possibilidade de expansão para inclusive outras línguas do mundo, tá? Rentabilização da capacitação, como a gente comentou, né, para quem faz sentido, né, para quem dentro do modelo de negócio faz sentido vender o próprio conhecimento especialista, ou uma consultoria, ou uma empresa de tecnologia que vai capacitar o seu cliente na sua própria solução, enfim, uma série de possibilidades. Então, a gente tem um marketplace exatamente para transformar esse treinamento em oportunidade de receita para o seu negócio. Isso é super importante. Tomada de decisão baseada em dados, como a gente falou, a gente tem uma parte muito forte de dashboards e relatórios, tá? E esses relatórios, esses painéis, são bem completos para monitorar desempenho, possibilitar realmente esse acompanhamento ali da estratégia que está sendo adotada, tá? E por último, não menos importante, a gente tem aí a Kia, que é a nossa IA aplicada ao aprendizado, que é a nossa tutora de IA, e ela permite que sua equipe acesse o conhecimento, tire dúvidas com autonomia, com agilidade, a qualquer momento, seja durante a capacitação ou após a capacitação, porque os seus próprios treinamentos se transformam em uma base de conhecimento super rica para o seu processo continuado aí da organização, tá? Bom, e aí o que é legal vocês entenderem também, saberem sobre o Cubo, né? A gente quer ajudar as empresas, obviamente, a crescerem, a amadurecerem seu processo de educação corporativa. Então, a gente tem 2 soluções, basicamente, tá? O Cubo Start, que é uma versão mais enxuta ali da plataforma, basicamente com o coração sobre os treinamentos, ou seja, não tem a parte de gamificação, não tem a Kia, não tem podcast, enfim, tá? Não tem essas funcionalidades. Então, ela é bem enxutinha, são essas funcionalidades que estão aqui em azul. Mas, para o administrador, tem uma série de funcionalidades da mesma forma, tá? A única questão é que para o aluno a experiência, a possibilidade ali de experiência é reduzida, tá? Quando a gente vai para o Full, a gente tem tudo que o Start tem, mais as outras coisas que são relacionadas aí a um processo bem mais maduro e mais robusto de educação corporativa. Aí entram as trilhas, recomendação de conteúdo, dashboard de aluno, biblioteca, podcast, microlearning, área de webinar para transmissão ao vivo, gamificação, como eu falei, mapeamento de competências e as integrações. Fora isso, a gente tem as funcionalidades adicionais, como eu comentei, que é o Marketplace e a Kia, né, que é a nossa IA, tá? Então, é legal para vocês também conhecerem esses modelos de contratação, tá? Bom, e aí quando a gente vem aqui para o vídeo, né, que a gente quer trazer aqui Olá, para meu vocês nome é conhecerem Isadora. um pouquinho, aqui a gente tem um vídeo com a fala de um dos nossos maiores clientes, que é da área de diagnósticos, tá? E aí eu vou deixar esse vídeo tocando aqui para vocês ouvirem um pouquinho dessa experiência, de como foi para a DB Diagnósticos ser cliente, e ainda é cliente, obviamente, do Cubo LXP. Então, eu vou deixar um pouquinho aí a própria DB contar a sua história. Olá, meu nome é Isadora e eu sou supervisora da UniDB, a Universidade Corporativa do DB Diagnósticos. O DB Diagnósticos é um laboratório exclusivo de apoio. Somos o setor da saúde, então precisamos estar sempre atualizados. A Universidade Corporativa nos ajuda nisso, a unir a nossa cultura organizacional com a educação contínua. Temos unidades produtivas por todo o Brasil, então precisamos manter o mesmo padrão de qualidade. E o Cubo nos ajuda a integrar tudo isso numa plataforma só. Depois da implementação da UniDB, através do Cubo, nós temos equipes muito mais treinadas, muito mais atualizadas e alinhadas com cada processo que acontece no DB Diagnósticos. O primeiro contato do colaborador com a UniDB se dá na integração. Nós criamos trilhas de conteúdos para ajudá-lo a entender e conhecer cada vez mais a cultura do DB Diagnóstico. A cada passo que ele dá, ele tem uma percepção positiva, ele olha todos os conteúdos e aprende com cada área que ele precisa atuar. Você que é da área da saúde e quer criar uma universidade corporativa, entre na UniDB, conheça os nossos conteúdos e o Cubo LXP vai te ajudar nisso, com todas as funcionalidades disponíveis lá para você.
Bom, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre a plataforma, né? Vou mostrar aqui um pouco sobre ela, alguns prints, algumas imagens para vocês também conhecerem quais são os nossos pilares como tecnologia, né? Como eu comentei, a gente trabalha com o conceito de experiências que transformam o aprendizado, ou seja, múltiplo formato de mídia, regras de acessos e perfis diferenciados para garantir também a segurança de acesso à informação, uma série de possibilidades de envio de mensagens por e-mail, por push, sessões reordenáveis na index do aluno para que vocês possam priorizar determinadas ações educacionais, controle de treinamentos obrigatórios, validade de certificação, multidiomas, plataforma 100% online responsiva, a questão da gente entregar também ali diferentes modelos, né, como treinamento, trilha, webinar, podcast, microlearning, biblioteca, ou seja, uma série de recursos, né, para fazer de fato o processo de aprendizagem acontecer, recurso de busca, organização por categoria, enfim, uma série de possibilidades aqui olhando exatamente para o centro, né, da experiência do aluno. Por isso que a gente chama de LXP, exatamente para olhar para essa experiência do aluno, tá? Então, isso para a gente é super importante. Aqui eu vou trazer uma amostra de como funciona a Kia, que é a nossa IA, que obviamente está vinculada a essa experiência do aluno. E esse ambiente que vocês vão visualizar aqui agora é um recortezinho do ambiente da própria NDD Tech, né, que é a empresa que deu origem ao Cubo LXP. Basicamente, aqui a gente está dentro do cubo, né, personalizado para o contexto da NDD Academy, tá? Aqui é um botãozinho que fica bem aqui no cantinho direito inferior da tela. Aqui eu já trouxe como uma pergunta feita, que eu já tinha utilizado da plataforma, mas basicamente ela abre uma janelinha, né, como vocês estão vendo, para o usuário poder fazer pergunta para essa inteligência artificial sobre algum conhecimento que ele já viu em algum treinamento e que ele quer saber mais, que ele quer trazer as informações. Então, a IA, ela está conectada com o seu conteúdo dos treinamentos, ela lê, né, ela entende aquela pergunta e ela vai no conteúdo dos seus treinamentos sem nenhum impacto, nenhuma interferência, nenhuma contaminação de informação externa para trazer aquela resposta. Além disso, ela cita também as fontes, qual que é o módulo em que aquela resposta foi encontrada, em qual treinamento a pessoa pode encontrar informações mais detalhadas, enfim. Então, a Kia permite que você tenha acesso a informações pontuais de treinamento ali, exatamente para você poder fazer esse acompanhamento. E aí, a gente tem, obviamente, ali para o administrador, né, uma visão que permite a gente acompanhar os indicadores, a taxa de assertividade da Kia, etc., exatamente para que a administração também faça suas ações corretivas e de melhoria de conteúdo, inclusive, porque muitas vezes a gente descobre algum treinamento que está com alguma informação defasada. É a mais pura realidade, porque a própria IA traz essa informação e quando a gente confere na fonte, a gente vê que a gente precisa trabalhar alguma informação novamente, tá? Então, a IA permite que vocês façam aí uma série de controles e acompanhamentos para isso acontecer, tá? Bom, e aí, próxima parte, né? Como é que a gente trabalha o engajamento, né? A gente falou muito sobre personalização ali da experiência, mas como é que a gente olha para engajamento, motivação do aluno? Enfim, aí tem uma série de recursos, né? Dentre eles, um deles, né? Super conhecido no mercado é a própria gamificação, né? Para permitir que públicos distintos tenham uma ação gamificada, focada no seu objetivo de aprendizagem, com seus conteúdos específicos, com as suas regras, com o seu prazo, enfim totalmente ali paralelizado, né? Exatamente para que você faça ações bem particulares, bem específicas, tá? Além disso, né, a gente tem ali as próprias visões de dashboard para o próprio aluno acompanhar os resultados. Então, ele sabe em que nível ele está, qual que é a pontuação que ele acumulou, quais foram as conquistas, né, as badges que ele obteve, qual que é a posição dele no ranking, né, em termos de posição numérica, né, não necessariamente nomes, porque se expõe as pessoas, então existe a opção de ocultar, inclusive, o ranking com os nomes das pessoas, tá? Também é possível super personalizar ali o visual da campanha, como, por exemplo, aqui a gente utilizou nesse contexto aqui, numa gamificação nossa bem antiga, tá? O contexto dos Jogos Mortais, porque a gente fez toda uma comunicação pensando no filme, né? Na série de filmes, na trilogia, enfim. Tela de histórico de treinamentos para poder acessar e emitir os certificados. Dentro da campanha de gamificação, tem um radar em que a pessoa acompanha o quanto que ela
se desenvolveu, ou seja, ela se autoavalia antes e depois da ação gamificada, isso gera uma informação visual para os alunos, para que eles percebam esse crescimento, percebam esse desenvolvimento. Além disso, tem ali, né, essa coluninha ali das atividades, por exemplo, para mostrar quem está cumprindo as atividades, quem está entregando os desafios da gamificação, isso também torna o processo mais visível e mais participativo, ou seja, eu sei que o João da Silva está participando ali dessa gamificação, então eu quero ver o que está acontecendo, tá? E não menos importante, a gente tem, obviamente, ali toda uma parte relacionada, né, ao que eles já cumpriram, quais foram os desafios já complementados, qual que é o prazo da campanha, quais são as fases, qual que é a pontuação, os critérios de desempate, qual que é a premiação, enfim. Então, dentro da funcionalidade, a gente traz uma série ali de recursos para motivar esse engajamento, além da própria ação de comunicação da plataforma, com comunicações automatizadas, etc. Tá? Bom, aqui eu queria trazer, na verdade, para vocês uma amostra aqui da visão do aluno, tá? Mostrando ali para vocês, eu estou acessando aqui por dentro da visão do administrador, para pegar um aluno qualquer ali no ambiente, tá? Então, aqui é um ambiente de trial, né? Com um bannerzinho inicial, enfim. É um ambiente bem simples, mas é para mostrar para vocês, né? As categorias, os cursos, qual é a ordem de sessões aqui, né? Da índice inicial que vocês podem utilizar aqui, enfim, que é uma ordem super aleatória aqui das sessões, tá? Mas a ideia é exatamente que vocês tenham essa percepção de como é que é a experiência do aluno, que ele visualiza categorias, inclusive esse ambiente está em espanhol, como eu falei, a gente é multidioma, né? E permite que vocês possam organizar, né, todos esses treinamentos, enfim, e o layout, o próprio brand da empresa pode ser refletido dentro desse ambiente, dessa personalização. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um vídeo que está aqui à esquerda, né, da tela, mas também é possível ter um modelo em que o vídeo fica centralizado e os módulos vêm abaixo. Então, são algumas das possibilidades que a gente tem de utilização desse painel, enfim. E a gente tem uma série de outros recursos, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, né, a parte de webinar, né, então a gente tem ali sessões ali de webinar, e que os webinars ficam gravados depois, tem a parte de sessões de podcast, e vocês podem integrar, inclusive, com o Spotify, fazendo um vínculo com o arquivo que está no Spotify, por exemplo, né? A parte de microlearning, muitas vezes muito utilizada para comunicações mais ágeis, né? Conteúdos bem pequenos e que não necessariamente, por exemplo, exigem certificação, nem nada assim. A própria biblioteca e aqui, como eu comentei, a própria gamificação, né? Mostrando para vocês aqui como é que essas capacitações aparecem, enfim. Então, o ranking, quando ele é exibido, o radar, né? Os critérios de desempate que vocês deixam claros, as pontuações, as conquistas, enfim. Então, essa é uma experiência bem completa, né? Quando a gente vem para o aluno, ele consegue, né, dentro do menu dele do aluno, ele consegue ver ali o histórico dele, né? Ele consegue emitir os certificados a qualquer momento, ele consegue compartilhar, inclusive, se ele quiser no LinkedIn, ele pode se conectar ali com a conta dele e emitir esse certificado. O fundo do certificado é totalmente personalizável, etc. Estou dando aqui uma visão bem rápida, né? Bem ampla, né, sobre a plataforma, mas super convido vocês a conhecer tanto pelo site como também falar com a gente, tá? Bom, e sobre a parte, né, da gestão em si, vamos olhar um pouco agora para o administrador, né? Já que a gente está caminhando, né, para deixar de ter uma LXP para se transformar numa LXM, ou seja, uma plataforma focada também na experiência de gestão, né? A ideia aqui é que a gente olhe para esse processo que acontece ali, né, por trás para a educação corporativa acontecer. Ou seja, não basta olhar só para o aluno, eu também tenho que olhar para o gestor de aprendizagem, porque é ele quem toca esse processo todo. E aí, por isso que a gente reforça tanto que a gente é data-driven, tá? Além das automações, comunicações automatizadas, controle de validade e certificação, enfim, além disso. Eu gosto de trazer muito a parte de data-driven porque mostra o quanto isso se conecta com a estratégia, tá? Bom, e aqui alguns pontos que são bem legais. A gente tem ali toda a parte de mapeamento de competências e de conhecimentos, que permite que vocês atuem com foco em gaps de conhecimento bem específicos, tá? Então, a gente trabalha com o conceito de autoavaliação a partir de uma árvore de conhecimento. A partir disso, você passa a ter uma visão muito clara de quais são os gaps de conhecimento da empresa, das equipes, por equipe, por líder, por pessoa, enfim, do macro ao micro, para que vocês tenham esse raio-x, né, das competências que têm que ser desenvolvidas, tá? Além das dashboards mais tradicionais, né? Quantidade de alunos matriculados, com matrícula ativa, cadastrados, número de treinamentos realizados, número de certificados emitidos, aprovações, enfim. Então, tem uma série de dashes ali por aluno, por empresa, por treinamento, por trilha, enfim, etc, tá?
E aí, outro ponto que também é super legal é que também a gente consegue automatizar, né? Existe uma configuração ali dos treinamentos que são obrigatórios também por perfil, função e setor. Ou seja, não é só aquele treinamento obrigatório que você amarra ali para um conjunto de pessoas aleatoriamente ou não. Você pode construir uma matriz que identifique e fala assim: olha, quando eu tenho um analista de marketing nível 1, ele precisa conhecer esses conhecimentos, né, nestes níveis, e eles estão atrelados a determinados treinamentos. Então, o seu onboarding também é automatizado, mas também o ongoing, porque a pessoa já sabe o que ela precisa se capacitar de acordo com a sua função, sua equipe, sua senioridade, tá? Então, isso é super legal e faz com que a plataforma, de certa forma, trabalhe para você, porque ela ajuda você a ter uma série de automações ali nesse processo, tá? E aí eu estou trazendo aqui também agora um pouquinho da visão do administrador, tá? Então, basicamente, aqui eu estou numa lista de alunos de uma empresa, aqui eu entrei numa lista de instrutores, então a gente tem aqui, né, perfil de instrutores, a gente tem aqui o perfil, né, de administradores, em que a gente pode personalizar, inclusive os menus que os administradores têm acesso, então isso é personalizável, então eu posso ter administrador que tem acesso a criar treinamentos, mas não tem acesso a criar alunos, por exemplo, tá? Então isso é bem legal, então permite que vocês façam essa distinção, tá? Inclusive para selecionar quais relatórios ele pode ter acesso ou não, então isso é super importante também, porque restringe determinadas informações, né? Além disso, a gente tem uma parte sobre comunicação, exatamente para poder criar as comunicações, para enviar comunicações, não só pelo push, né, do sistema, mas também por e-mail, então isso é super interessante, tá? E aí, quando a gente vem aqui no cadastro ainda, só um minutinho aqui. Quando a gente vem aqui, né, nos administradores, deixa eu dar um pause aqui na amostra aqui, né? Na dashboard principal do administrador, tá? Esses são os dados que você já tem logo de cara, tá? Tem outros aqui para baixo também, tá? Então, quantidade de alunos ativos, matrículas mês, espaço utilizado em giga, porque isso impacta, inclusive, no seu contrato. Enfim, uma transparência muito grande, permitindo que você faça extrações de dados por mês, por ano, etc, tá? Bom, além disso, a gente também tem ali alguns itens que são bem legais. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma dashboard de um aluno, tá? A gente vai pegar aqui uma dashboard para poder mostrar o dado de algum aluno específico, porque eu quero acompanhar aquela pessoa específica. Então, você pode ter um administrador que, inclusive, é um gestor para acompanhar esses dados, tá? Então, você pode dar esse acesso. E aí, a gente tem dashboard, por exemplo, dos alunos. Então, você pode puxar por um período de tempo X, enfim, e gerar essas informações. Aqui, como é um ambiente de trial, né, os dados são bem pequenininhos, tá? Mas permite que vocês acompanhem, por exemplo, quantas matrículas essa pessoa tem, quantas ele foi aprovado, permanência média, se foi reprovado ou não, enfim. Inclusive, revalidar matrículas, rematricular essa pessoa em outros treinamentos, enfim, uma possibilidade aí super legal, tá? Bom, próximo item. Também dá para ter uma imagem por empresas, ou seja, dentro do seu ambiente você pode dividir isso por empresas, porque você tem diferentes empresas do grupo. Ou você atende diferentes clientes e você quer cadastrar os usuários, os alunos por clientes, tá? E aí é possível fazer também esse controle por empresa, como vocês estão vendo aqui, na dashboard daquela empresa específica, e inclusive extrair os relatórios detalhados também por empresa, tá? Então, aqui é mais um exemplo também de como a gente é bem focado ali nessa visão data-driven, tá? Bom, aqui a gente também tem a parte de relatórios, ou seja, né, todos os relatórios que a gente tem disponíveis, as consultas personalizáveis, tá? A gente tem aí uma série de possibilidades. O marketplace, a configuração do marketplace, que é o nosso recurso hoje em dia, né, de rentabilização e venda de conteúdos. Aqui são os indicadores do Cubo Skills, que é o mapeamento de competências, que permite vocês extraírem uma série de visões estratégicas sobre gaps de conhecimento, conhecimentos que precisam ser trabalhados, sempre com esse recurso do exportar aqui do ladinho, ó. Eu vou mostrar para vocês já já. Estou pegando aqui outro relatório, tá? E aí ele vem trazendo todas as visões sobre, né, quantas pessoas se autoavaliarem em determinados conhecimentos, enfim. Então, tudo isso permite que vocês façam uma série de avaliações. Deixa eu pular aqui para o indicador que eu mais gosto. Ó, isso aqui é bem legal, porque permite que vocês tenham uma visão da evolução do conhecimento naquele time, naquela empresa, debaixo daquela liderança.
e até mesmo por pessoa. Ou seja, por quê? Porque o conhecimento, gente, por mais que a gente aprenda em determinado momento, ou ele se perde ao longo do tempo, ou ele acaba ficando ali, caindo em desuso, né? E aí é normal que a gente perca esse conhecimento aí ao longo do tempo. Então, essa curva pode mudar do momento em que a gente aprende até o momento que de fato a gente aplica. Então, isso é super importante para acompanhar de fato essa manutenção do conhecimento. O conhecimento muitas vezes tem que ser recalibrado, gerar uma ação ali de reciclagem, né? Então, isso é bem comum, especialmente quando a gente fala da velocidade do mundo que a gente tem hoje, tá? Então, esse gráfico aqui é bem legal para usar nesse contexto. E aí, o que é legal também é que todas essas informações você consegue extrair a visão detalhada que compõe esses dados, tá? Então, isso permite que vocês tenham aí uma série de informações super detalhadas para trabalhar em outro formato, enfim, conectar com Power BI, etc. Bom, e aqui por último é um dos gráficos que eu mais gosto, que você pode inclusive fazer ali, como eu mostrei aqui no filtro, né? Dá para fazer uma série de quebras. E a ideia aqui é que vocês consigam visualizar ali por nível de conhecimento, e mais uma vez, vocês também podem exportar essas informações de forma detalhada, o gráfico é super dinâmico, enfim, permite que vocês façam uma série de análises, tá? Aqui, mais uma vez, o relatório que é gerado, beleza? Bom, outra funcionalidade que é super importante dentro do contexto do Cubo, como eu falei, que pode aí, né, para alguns setores, para alguns segmentos fazer bastante diferença e permite essa rentabilização dos treinamentos, ou seja, a funcionalidade tem como objetivo, inclusive, impactar, ajudar o seu próprio negócio, gerando receita, tá? Então, se você já investe em treinamento hoje para franqueado, parceiro, cliente, etc., o marketplace já está pronto e totalmente integrado ao Cubo para que você faça essa venda de forma online e totalmente automatizada, ou seja, as pessoas entram e compram conteúdos ali dentro e já nascem com a matrícula pronta, com o período de acesso pronto dentro da plataforma, tá? Então, essa configuração é super legal. A gente tem alguns clientes hoje, tanto de consultoria, que vendem seus próprios conteúdos, seu próprio conhecimento especializado, como clientes que também vendem conhecimento sobre os seus produtos e serviços, né? Então, por exemplo, empresas de tecnologia, empresas de treinamento na área de saúde, enfim. Então, isso é bem legal, tá? E isso permite que você, inclusive, traga para cá o seu brand, tá? Garantindo que o seu marketplace vai ter a sua cara, tá? Não menos importante, obviamente, a gente criou uma série ali de acompanhamentos e controles para acompanhar as compras, carrinhos perdidos, né, que são abandonados para você depois fazer uma ação de marketing ali, entrar em contato com essas pessoas, acompanhar cancelamentos, acompanhar pagamento realizado, contratação de planos ou de cursos avulsos, automação de matrícula, enfim, inclusive com a possibilidade de ter cursos gratuitos para atrair esses usuários ou módulos gratuitos dentro de um curso, por exemplo, tá? Então, o Marketplace está super pronto para você fazer essa rentabilização e garantir, de fato, ali que as empresas consigam trazer mais dinheiro, né, para dentro de casa através do próprio conhecimento especialista, tá? Bom, aqui um ponto também que é super importante, né, ficar claro, né? Quando a gente fala do contexto do Cubo, é uma plataforma que permite não só capacitar colaboradores, mas também clientes e parceiros de negócio. Ou seja, quando a gente fala de colaborador, né, a gente quer garantir que seus funcionários vão passar por um processo, né, coordenado, gerenciado ali, conectado com as metas do seu negócio, ou seja, transformando o conhecimento em produtividade, excelência, resultado, né? Da mesma forma que você também quer capacitar os seus clientes da melhor forma possível para que eles obtenham resultados e percebam valor no seu produto, no seu serviço, né? Então, treinar os clientes utilizando o Cubo também é uma forma de melhorar essa operação, e inclusive de automatizar uma série de ações e se transforma também numa estratégia de impacto, de conhecimento disseminado, de segurança, de confiabilidade, exatamente focada na reputação por você estar ali tão estruturado, tão preparado para apoiar o seu cliente em relação ao conhecimento que ele precisa. Então, isso se transforma, né, em valor e em experiência, né, para quem está confiando, apostando ali no seu produto, no seu serviço, tá? Parceiros. Quando a gente fala de parceiros, muitas vezes você precisa trazer um fornecedor para dentro do seu processo de controle, ou você precisa ter, né, o franqueado seguindo o seu padrão de entrega, você precisa ter um canal trabalhando e aprendendo sobre o seu produto, porque ele revende o seu produto, enfim, é uma série de possibilidades dentro do ecossistema de negócio. Ou seja, você pode ali ter, né, um baita canal através do Cubo para garantir que esse padrão de entrega, né, que esse padrão de qualidade que você espera levar para o mercado seja obedecido, seja estabelecido e seja comunicado, né? Então, isso é super importante.
E lembrando, né, que gerar ali essa experiência, né, incrível de aprendizagem para os usuários em diferentes dispositivos, né, com acesso ilimitado do ponto de vista de horário, localização geográfica, enfim, isso permite que você conquiste um resultado em termos de estratégia, em termos de posicionamento, de forma sólida, né, gerenciando e transparecendo ali de fato, né, como seus processos são realizados, tá? Então, para a gente isso é super importante. Bom, cheguei aqui ao final da apresentação, mas eu quero mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Só um minuto que eu vou abrir aqui. O nosso site para que vocês também conheçam e sugiro que naveguem ali, porque vocês vão encontrar ali. Desculpa, entrei na página errada. Vocês vão entrar ali, por exemplo, no site, vocês vão ter acesso a uma demonstração. Então, todas as informações sobre o Cubo estão disponíveis aqui no site, tá? Então, se vocês querem saber mais detalhes, né, sobre quem a gente é, qual que é a origem da MDD Tech, né, como é que o Cubo surgiu, nossa história, enfim, nossos resultados atuais, né, números que a gente tem, quantidade de clientes, países que hoje, de onde a gente tem acesso no Cubo, enfim, né, inclusive cases também a gente tem aqui na página, tá? As soluções, como eu comentei, né? Se você quiser refletir um pouco mais aí sobre como isso impacta no treinamento do time, ou de cliente, ou de parceiro, a gente também trouxe essas provocações aqui para o site, exatamente para ajudar vocês na argumentação da contratação da plataforma, tá? Então, por que que isso impacta para vocês em termos de negócio, né? E além disso, a gente tem também aqui a informação sobre os planos, tá? Para vocês também conhecerem. Então, aqui a gente tem ali aquela informação que eu trouxe do Cubo Full, né? Do Cubo Start do Cubo Full. Tem aqui uma telinha para demonstração, que aí vocês têm um acesso a uma demonstração de imediato na hora que vocês se cadastram, tá? Vocês têm essa experiência de navegar e clicar na plataforma ali na visão do aluno, para que vocês possam experimentar. E além disso, no site também tem o nosso blog, tem os materiais, tem os cases de sucesso, tem as nossas reportagens que saíram, né, na mídia, enfim. E aí vocês podem conhecer todos esses materiais dentro do nosso site, tá? Bom, pessoal, o que a gente queria trazer aqui hoje sobre o Cubo é isso, né? A gente falou aqui sobre uma série de funcionalidades que são super importantes para enfrentar os desafios atuais do mercado, para garantir que a sua educação corporativa responda a esses desafios, né? Desde tutoria baseada em inteligência artificial, automações, comunicações, mecanismos de engajamento para que as pessoas se envolvam mais no processo de aprendizagem, até um marketplace para rentabilizar o seu conhecimento especializado. Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco dessa plataforma que é tão rica, que foi construída exatamente para otimizar não só a experiência do aluno, mas também do próprio gestor de aprendizagem, trazendo resultados reais e descomplicando a educação corporativa nas empresas. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a ferramenta, acessem o Instagram do Cubo, que é o @CuboLXP. Entrem também na nossa showcase, que está dentro do LinkedIn, né, vinculada à NDD Tech. E também tem o nosso canal do YouTube, que é riquíssimo, que está cheio de conteúdos, especialmente os nossos últimos webinars realizados no ano passado, que tem uma série de pessoas ali fantásticas falando sobre educação corporativa e compartilhando boas práticas para outras empresas com outras pessoas. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que a gente pode oferecer e a gente está à disposição. Esses são os meus contatos. Obrigada e tchau!